Na figura, R1 igual a 2R, a resistência do amperímetro é desprezível e a fonte é ideal. A corrente no amperímetro corresponde a que múltiplo de E sobre R, da fém sobre a resistência? Então, R1, ele deu no enunciado que vale 2R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Nesse trecho aqui, nós temos um amperímetro, que a resistência dele é desprezível. Então, é como se tivesse apenas um fio aqui. A gente vai desprezar a resistência desse amperímetro. Então, se aqui nós temos um ponto A, aqui também é o ponto A e aqui também é o ponto A. Se aqui nós temos um ponto B, aqui também é um ponto B e aqui também é um ponto B. Aqui vai ser um ponto C qualquer e como é desprezível a resistência do amperímetro, aqui também é o ponto C. Então, nós temos a DDP aqui AC e a DDP aqui AC. Mesma diferença de potencial, essa associação aqui é em paralelo. Aqui embaixo a gente tem CB e CB, mesma DDP, então essa associação aqui é em paralelo também. Vou até colocar em outra cor aqui. Essa associação aqui é em paralelo. Então, a gente vai primeiro simplificar esse circuito, que é possível de simplificação, para identificar os valores das diferenças de potenciais nesses trechos e, com isso, poder identificar as correntes que estão passando aqui. Então, vamos calcular aqui as resistências equivalentes. Para a resistência equivalente em paralelo, essa é a relação para o cálculo da resistência equivalente. Então, no primeiro caso, nós temos 1 sobre R equivalente, é igual a 1 sobre R1, que é 2R, mais 1 sobre R. Isso aqui dá 3 sobre 2R. É só multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, temos o mesmo denominador e podemos somar. Então, fica 2 mais 1, 3. Como a gente quer a resistência equivalente do primeiro trecho, isso aqui é 2R sobre 3. Já a configuração, já a associação embaixo, nós temos 1 sobre R equivalente, é 1 sobre R, mais 1 sobre R. Isso aqui é igual a 2 sobre R. Então, isso aqui nos dá que o R equivalente é igual a R sobre 2. Isso simplifica muito o nosso circuito. Então, eu vou reescrever o nosso circuito da seguinte forma. Aqui nós temos a fém, aqui a extremidade AB, então a DDP nesse trecho AB é a própria fém. Aqui nós temos A, aqui nós temos C e aqui nós temos B. E as resistências equivalentes de A para C a gente calculou, que é esse primeiro caso aqui, 2R sobre 3. E do trecho C para B é esse outro caso aqui, R sobre 2. E aí nos resta uma associação aqui em série. Na associação em série é só somar. Então, vamos simplificar mais ainda esse nosso circuito. Para a associação em série, o R equivalente é a soma 2R sobre 3 mais R sobre 2. Tirando a MMC aqui, que dá 6, vai ficar 4R mais 3R dividido por 6. O MMC aqui dá 6, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4R. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes R, 3R. Isso aqui dá 7R sobre 6. Então, a gente pode ainda escrever esse circuito da seguinte forma. E agora que a gente conhece a fonte de alimentação, a DDP, nos terminais AB, e a gente conhece a resistência equivalente, a gente pode calcular a corrente no circuito, a corrente I. Utilizando a regra das malhas aqui, partindo nesse sentido, nós temos do terminal menor para o terminal maior mais fém. Quando passa aqui na resistência no sentido da corrente, menos 7R sobre 6 I igual a 0, utilizando a regra das malhas e escrevendo a DDP aqui como sendo R vezes I. A R, no caso, a resistência equivalente. Então, aqui, a gente pode escrever a corrente que está alimentando esse circuito, a corrente total, como sendo igual, passa esse termo para o outro lado, ele vai positivo, multiplica extremos pelos meios, vai ficar 6 vezes fém, dividido por 7R. Então, essa é a corrente total que chega no nosso circuito. Só que não é essa a corrente que ele quer encontrar, porque ele quer a corrente que passa num perímetro.
E a corrente do amperímetro não é a corrente total, porque a corrente total ela vem aqui, e quando chega nesse trecho ela se divide. Uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Conhecida a corrente que passa no circuito, essa corrente I é a corrente que vai passar aqui. Então, se eu sei a corrente que passa nesse trecho e eu sei a resistência, eu posso calcular a tensão, tanto a tensão AC quanto a tensão CB. E isso é importante para a gente calcular as correntes em cada ramo que vamos ter aqui. Então, vamos calcular agora as tensões, AC e CB. Utilizando V igual a RI, a gente tem que V de AC é R no trecho AC, que é 2R sobre 3, vezes a corrente I, onde o I vale 6E sobre 7R, onde E é a FEM. Então, daqui a gente tem, cancela esse R com esse R, simplifica esse 6 com esse 3, vai sobrar um 2 aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes a FEM dividido por 7, porque tem um 7 aqui embaixo. E, do mesmo jeito, V de CB vai ser igual a R, só que no caso aqui, no trecho CB, a resistência é R sobre 2, vezes a corrente, que vale 6 vezes FEM sobre 7R. De novo, a gente simplifica aqui, o 6 com o 2, vai ficar, no caso, agora um 3 aqui em cima. Esse R cancela com esse R, e vai sobrar 3 vezes FEM dividido por 7. De maneira que quando a gente soma 4 FEM sobre 7 mais 3 FEM sobre 7, fica 7 FEM sobre 7, que é a própria FEM. Então, a FEM é igual a DDP do trecho AC mais a DDP no trecho CB, como era de se esperar, porque a associação aqui é em série, não é? Então, se a gente conhece essa diferença de potencial, a gente pode partir para a solução do problema. Lembrando que eu só fiz utilizar aqui a expressão V igual a RI, substituindo as resistências associadas e as correntes associadas a cada trecho que estamos tratando aqui, tanto AC quanto CB. Então, conhecidas as DDPs, vamos agora reutilizar essa figura aqui para identificar as correntes que passam em cada ramo aqui. Esses aqui são os valores de corrente e de tensão em cada trecho que a gente acabou de encontrar. E aí a gente sabe que a corrente ela chega aqui e se divide para uma corrente I1 e uma corrente I2, mas sendo I1 mais I2 igual à própria corrente I. Para calcular I1 e I2, a gente utiliza a mesma relaçãozinha V igual a RI, onde a tensão aqui é a tensão no trecho AC, a resistência aqui é o R1 do nosso problema, né, que vale 2R, eu vou logo colocar aqui o 2R, e a corrente é o que a gente está chamando de I1. V de AC é 4 vezes a FEM sobre 7, igual a 2R e 1. Então, I1 vale, vou simplificar aqui, esse 4 com esse 2, vai sobrar 2 vezes FEM sobre 7R. Essa é a corrente I1. A corrente I2, mesmo raciocínio. A tensão agora é a do trecho AC. A resistência é diferente, então não divide igualmente. A resistência agora é R, antes era 2R, vezes a corrente que a gente está chamando de I2. Então, a tensão no trecho AC é 4E sobre 7, igual a R I2. O I2, no caso, vai ser 2 vezes maior, não é? 4 vezes FEM dividido por 7R. O I2 aqui vai ser 2 vezes maior, porque a resistência ela é 2 vezes menor. Aqui é 2R e aqui é R. Então, essas são as correntes que nós acabamos de identificar e que estamos chamando de I1 e I2. E note que a soma delas dá exatamente a corrente que chega no circuito, 6E sobre 7R. E aí, essa corrente I se divide aqui na corrente I1 e I2, que a gente acabou de encontrar. Então, I1 e I2. Mas aí, nós vamos fechar a malha aqui e vai ter uma corrente que vai passar aqui no amperímetro. E é essa corrente que nós estamos interessados em achar. Então, eu vou colocar aqui uma corrente nesse sentido, que eu vou chamar de I3. E é a corrente que vai passar aqui. Então, conhecido I1 e I2, a gente tem ainda uma corrente que vai passar aqui nesse trecho, que é onde vai acontecer a leitura, aqui nesse amperímetro. E ainda uma corrente vai passar por esses dois resistores aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de uma corrente I. Como eu já chamei de 1, 2 e 3, eu vou chamar de I4, a corrente aqui. E vou chamar de I5, a corrente aqui.
E aí a gente pode aplicar uma regra dos nós aqui, onde as correntes que entram é igual às correntes que saem. Então, eu vou analisar aqui esse trecho central do circuito. Nesse trecho central, nós temos I1 mais I3 igual a I4. I1 mais I3 igual a I4. O I1 a gente conhece, o I3 estamos interessados em identificar e precisamos conhecer o I4. O I4 é fácil conhecer, porque esse trecho aqui a gente conhece o potencial em CB, conhece a resistência, então acha I4. Então, nós fazemos o potencial em CB é igual a resistência R vezes I4. Então, o I4 é o potencial em CB, a DDP é a diferença de potencial em CB, que vale 3 Fem sobre 7, dividido pela resistência, dividido por R. Então, essa aqui é a corrente I4. Substituindo, a gente tem que I1 mais I3 igual a I4, então I3 é igual a I4 menos I1. Estou só reescrevendo essa equação aqui. I3 é I4 menos I1. E aí a gente pode substituir. I3 vai ser I4, que acabamos de encontrar, que é 3 vezes Fem dividido por 7R, menos I1, que encontramos anteriormente, 2 vezes a Fem sobre 7R. Então, o I3 vale, mesmo denominador, 3 menos 2A1, Fem sobre 7R. Como ele pede no problema a corrente no amperímetro e ele quer saber qual o múltiplo de Fem sobre R, a gente vai só reescrever isso aqui como sendo 1 sobre 7, a Fem sobre R. Então, ele pede, a corrente no amperímetro corresponde a que múltiplo de Fem sobre R? O múltiplo é 1 sobre 7. Então, a gente pode escrever isso aqui, para obter o valor adimensional. Vai ficar I3 dividido pela Fem sobre R igual a 1 sobre 7. 1 sobre 7 vale 0,1428. Então, 0,1428. E aí, esse número é adimensional, porque aqui é corrente em ampere e aqui é volt por ohm, que é ampere também. E aí, a gente identifica, então, o que ele pede no problema. Aqui, múltiplo da Fem sobre a resistência corresponde à corrente. E o valor é 1 sobre 7, ou 0,1428.